Olá, pessoal! Agora vamos dar continuidade à nossa disciplina Organização e Operação de Cozinhas Escolares. Bom, na aula anterior você aprendeu sobre os micróbios, parasitas e outros contaminantes de alimentos que podem fazer mal à saúde. Aprendeu também sobre quais são os tipos de doenças relacionadas a esses contaminantes. Além disso, você sabe um pouco mais sobre os cuidados com a água e com o lixo. Agora você vai aprender a evitar a contaminação dos alimentos. Como já vimos ao longo do curso, uma alimentação saudável não é apenas aquela que possui todos os nutrientes que precisamos nas quantidades certas e que respeita a cultura. Ela também precisa ser higiênica, ou seja, livre de contaminantes. Além disso, você também aprendeu que existem algumas substâncias, como os agrotóxicos, que são capazes de contaminar os alimentos e causarem prejuízos à saúde humana. Diante de todas essas possibilidades de contaminação, vem a seguinte questão: será que é possível fazer uma refeição segura que não nos faça mal? Sim, é possível. As fontes de contaminação do alimento são várias, mas iremos aprender como cuidar de maneira correta de cada uma delas, diminuindo assim a chance de o alimento ser contaminado e fazer mal à saúde. E vamos começar pela higiene pessoal. O ser humano é uma das principais fontes de contaminação para o alimento, isso mesmo. Existem bactérias na pele, no nariz, embaixo das unhas, no ouvido, na língua, nos cabelos e na barba. Milhões de bactérias são transmitidas em um espirro ou tosse, por exemplo. Por isso, é muito importante que a pessoa que prepara o alimento mantenha sempre uma boa higiene pessoal, ou seja, o corpo limpo. No nosso dia a dia, vários hábitos de higiene pessoal já são feitos pela maioria das pessoas, como tomar banho e escovar os dentes. Só que apenas isso não é suficiente para quem prepara alimentos. Alguns outros cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, manter as unhas sempre cortadas e limpas, lavar as mãos frequentemente e sempre que mudar de atividade, manter os cabelos sempre limpos e presos com o uso de toucas ou redes durante o preparo dos alimentos. Para os homens, fazer a barba e o bigode todos os dias, não experimentar alimentos com as mãos, Você pode utilizar uma colher e lavá-la com água e sabão antes de usá-la novamente. E usar roupas exclusivas para o trabalho. Só que caso sua escola não tenha condições de lhe fornecer um uniforme, escolha algumas peças de roupa para que sejam usadas apenas no ambiente de trabalho, servindo assim como seu uniforme. Não é recomendado que a mesma roupa seja utilizada no dia a dia, seja utilizada durante o preparo dos alimentos. Em vários lugares é possível observar que a pessoa responsável por cuidar dos alimentos não troca de roupa ao chegar ao trabalho. Perceba como essa é uma atitude que pode colocar a comida que vai ser preparada em risco. Por exemplo, vamos observar a rotina da Dona Carmen. Ela acorda cedo, faz sua higiene pessoal, toma banho, escova os dentes, troca a roupa de dormir pela de ir para o trabalho. Toma seu café da manhã, coloca comida para o cachorro e sai de casa, caminha até o ponto de ônibus, entra no ônibus e esbarra em várias pessoas, algumas doentes, e senta-se no banco. Levanta para dar o sinal, desce do ônibus, anda rapidamente para sair da poeira deixada por aquele ônibus e chega na escola, é abraçada por várias crianças que tanto adoram a Dona Carmen. Finalmente ela entra na cozinha e começa seu trabalho sem trocar de roupa. Agora pense um pouco sobre as oportunidades dos micróbios e suas sujeiras. Você consegue perceber a importância de trocar a roupa com que você veio de casa por uma limpa, especialmente para o trabalho na cozinha da escola. A roupa do trabalho deve ser lavada e passada todos os dias, pois afinal, durante o dia, acabamos esbarrando nas paredes dos equipamentos como fogão e geladeira, sujando algumas partes com respingos de comidas e se expondo de várias formas à contaminação. Mas qual seria o tipo de roupa ideal? Para que seu uniforme fique livre de micróbios, sujeiras que lhe tragam conforto e segurança no trabalho, de preferência, o tecido deve ser de cor clara e deve ser leve para não aumentar o calor na cozinha.
O uniforme deve estar sempre limpo, sem manchas ou rasgos, e deve ser trocados, ou seja, lavado e passado todos os dias. Os sapatos também, devem ser de cor clara, fechados, sem salto e de preferência com sola antiderrapante para evitar escorregões e acidentes na cozinha. E os cabelos devem ficar presos com touca ou rede. Todos os fios devem ser encobertos, evitando dessa forma que caiam nos alimentos. Além dos cuidados com a roupa, existem também aqueles cuidados que devem ser especialmente tomados na hora do preparo dos alimentos, Os principais cuidados são: quando a pessoa responsável pelo preparo dos alimentos estiver doente, ela deverá ser substituída por outra que esteja em boas condições de saúde. Isso é importante porque algumas doenças são transmitidas, como a gripe, por exemplo. Que são transmitidas pelo ar ou por pequenas gotas de saliva. E quando estamos doentes, aumentamos as chances de contaminar os alimentos. Durante o preparo de alimentos, não se deve mexer em outros objetos que possam ser fontes de contaminação. O celular e dinheiro, por exemplo, possuem grande número de micróbios pelo fato de ser tocado por muitas pessoas várias vezes ao dia. Não se deve fumar e deve-se evitar conversar ou cantarolar perto do alimento, para que ele não seja contaminado pelas substâncias do cigarro e pela saliva. Caso os utensílios, garfos, colheres sejam utilizados para experimentar o alimento, eles devem ser lavados por completo, ou seja, esfregar com água e sabão e detergente, e enxaguar. Passar uma água só não adianta para retirar os micro-organismos e outras substâncias presentes na saliva. Não usar anéis, pulseiras, brincos, colares, piercings e relógios, pois eles acumulam bactérias e sujeiras que podem passar para a comida, além de representarem perigos físicos. E por último, manter as unhas sempre cortadas, limpas e sem esmalte. Isso mesmo, sem esmalte, porque ele pode descascar e cair no alimento. Imagine o quanto seria indesejável encontrar um pedaço de esmalte na sua comida. As unhas, mãos e antebraço estão em contato direto com o alimento e por isso merecem uma atenção especial. Vamos ver alguns momentos em que eles devem ser lavados para evitar a contaminação. Antes de começar o trabalho e sempre que entrar na cozinha, quando mudar de atividade durante o trabalho, por exemplo, você parou de refogar um alimento e agora vai cortar os ingredientes da salada ou vice-versa. Principalmente depois de mexer com alimentos crus, pois eles possuem uma maior quantidade de micróbios do que os que já foram cozidos. Sempre depois de tocar em embalagens, garrafas e caixas, sempre depois de usar o banheiro ou mexer com materiais de limpeza, lixo e alimentos estragados. Caso toque em qualquer parte do corpo, cabelos também, Lembrando que no corpo existem muitos micróbios, as mãos devem ser lavadas, então, no mínimo umas 10 vezes durante o dia de trabalho. Para uma higiene das mãos, você deve molhar as mãos e antebraço, ensaboar com sabão por pelo menos 15 segundos. O próximo passo é enxaguar bem as mãos e antebraços. Logo após, eles deverão ser secos com papel toalha. E lembre-se de fechar a torneira com a ajuda desse papel toalha para evitar que a sujeira de micróbios que estão na torneira se contamine novamente a mão. Por fim, você deverá passar nas mãos um produto adequado para matar os micróbios que ainda estão presentes, Você pode utilizar o álcool a 70% em gel ou borrifar o álcool líquido, também a 70%. Vamos aprender a fazer a solução de álcool a 70%? A maneira mais simples de preparo é colocar em um recipiente limpo uma medida, um copo, uma xícara ou a medida que você achar melhor, de água destilada, filtrada ou fervida e 3 medidas, utilizar a mesma medida do que foi utilizado para a água, de álcool a 92,8 INPM. Misture e estará pronto o álcool a 70%. Mas atenção, como o álcool é uma substância que evapora muito fácil, o recipiente deve ser mantido fechado e a solução preparada deve ser usada em até 24 horas.
A higiene do local de trabalho também é essencial, afinal não iria adiantar nada termos todo o cuidado com a higiene pessoal se o ambiente estivesse sujo e contaminado, não é verdade? Então vamos conhecer alguns procedimentos para manter o ambiente limpo e evitar a contaminação do alimento. Talvez algum deles até já sejam feitos na cozinha onde você trabalha, mas vamos relembrar a necessidade de fazer tudo de uma maneira correta. A limpeza do ambiente inclui cuidados como piso, paredes, portas, ralos, janelas, banheiros e tudo que estiver próximo ao local de preparo do alimento. A higiene desses locais deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro, retirar as sujeiras que conseguimos ver a olho nu. Lavar todos esses locais esfregando com bucha ou esfregão, água e sabão. Enxaguar, retirando todo o sabão e detergente. Retirar o excesso de água com a ajuda de um rodo específico para cada local. Por exemplo, o rodo de retirar a água das bancadas não deve ser o mesmo utilizado no chão. Desinfetar com uma solução de água clorada usada para ambientes, Deixar essa solução em contato com os locais que estão sendo limpos por pelo menos 15 minutos de molho. Se necessário, após os 15 minutos, retirar o excesso dessa solução com o rodo e deixar secar naturalmente, ou seja, sem panos. Um cuidado especial deve ser dado às pias e bancadas, já que entram em contato direto com os alimentos. No caso dessas superfícies, recomenda-se borrifar a solução do álcool a 70% e em seguida deixar secar naturalmente sem panos. Caso seja necessário realizar alguma nova atividade após a higienização, deixe o álcool agir por pelo menos 15 minutos. Além desses cuidados, é importante impedir a entrada de objetos e insetos indesejáveis na cozinha. Para isso, é necessário que existam telas de proteção nas janelas. A tela deve ser de uma malha fina de 2 milímetros, deve estar sempre limpa e não deve conter furos, As portas de acesso à cozinha devem permanecer fechadas durante todo o preparo dos alimentos. Vocês perceberam que às vezes eu falo em limpeza e outras vezes eu falo em higienização? Tem diferença, sabiam? Basicamente, a diferença é que limpeza é a lavagem simples, com água e sabão para remoção dos resíduos, como restos de alimentos, poeiras e sujidades, ou seja, tudo aquilo que podemos ver. A higienização inclui, além da limpeza, a desinfecção dos utensílios ou superfícies, como por exemplo com água clorada ou álcool. A desinfecção, então, limpa aquilo que não vemos, os micro-organismos. Então, limpeza mais desinfecção é igual a higienização. E como preparar a solução clorada, que pode ser usada para ambientes e equipamentos e utensílios? Vamos lá. Para cada 1 litro de água, misture 10 ml ou uma colher de sopa de água sanitária para uso geral, em 2 a 2,5%, ou para cada 10 litros de água, misture 100 ml de água sanitária na mesma concentração. Fique atento, a água sanitária não pode ter perfume e você deve procurar no rótulo do produto a indicação que ele pode ser usado para desinfecção de ambientes, equipamentos e utensílios que entrem em contato com os alimentos. Então vamos às dicas para a higienização da cozinha da escola. A limpeza e a desinfecção da cozinha devem sempre começar pelo alto, obedecendo ao sentido de cima para baixo. O piso não deve ser varrido, porque a poeira que pode ser levantada pode contaminar os alimentos que estão na mesa ou na bancada. Os talheres, as panelas e tudo que estiver na cozinha, então ele deve ser lavado, O chão deve ser sempre lavado. Todos os dias devem ser higienizados bancadas, piso, rodapé, ralos, maçanetas, pias, lixeiras para evitar o acúmulo de sujeira e o aumento do número de micróbios. Pelo menos uma vez na semana devem ser higienizadas as paredes, portas, janelas, telas, coifas, se tiver, prateleiras, a geladeira e o fogão. De 15 em 15 dias é a vez dos estrados e armários onde o estoque fica guardado, onde seu estoque fica guardado. E não esquecer de lembrar a direção de chamar alguém para higienizar a caixa d'água da escola a cada 6 meses. E qual seria o melhor horário para começar a faxina?
Bom, o ideal é que seja sempre depois que todos os trabalhos com alimentos tiverem acabado. Isso é muito importante, né? As duas coisas, preparar alimentos e limpar a cozinha, nunca devem ser feitas ao mesmo tempo, pois existe um grande risco, né, de os alimentos serem contaminados pelos produtos químicos. Lembram? Contaminação química. Os utensílios, pratos, talheres, copos, vasilhas, panelas e outros entram em contato direto com o alimento, né? Tanto o alimento que ainda está sendo preparado, como com os alimentos que já estão prontos para serem servidos. Por isso, vamos conhecer agora as etapas de limpeza desses objetos. Primeiro, deve-se retirar o excesso de sujeiras, lavar os objetos com água e sabão ou detergente, utilizando uma esponja limpa. E, se possível, com água aquecida. Enxaguar os utensílios em água corrente e desinfetá-los borrifando solução clorada, a mesma usada para higienização de ambientes, ou solução de álcool a 70%, que você já aprendeu a fazer. E deixar secar naturalmente, sem panos. E quando estiverem secos, guardar tudo organizado em local limpo e seco. Os equipamentos, liquidificador, batedeira, geladeira, fogão e outros, possuem várias peças que dificultam a limpeza, por isso alguns cuidados devem ser tomados para que eles fiquem realmente limpos. O primeiro passo para a limpeza é desligar o equipamento da tomada, para evitar os choques elétricos. Segundo, desmontar as partes removíveis para que as sujeiras e os micróbios que ficam nas partes mais escondidas possam ser retirados com a limpeza. Terceiro, lavar esfregando bem, né, com bucha, água e sabão ou detergente. Quarto passo, enxaguar. Quinto passo, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, né? E sexto passo, deixar secar naturalmente sem panos ou papéis. E por último, montar novamente o equipamento e guardar em local limpo e seco. Esses equipamentos, assim como os utensílios, devem ser higienizados toda vez que forem utilizados. Mas atenção, materiais como lã e palha de aço não são permitidos na cozinha, pois eles podem soltar e deixar fiapos e cair no alimento. Além disso, cuidado com as buchas grossas, né, muito abrasivas, pois elas podem arranhar e estragar a superfície dos equipamentos e utensílios utilizados. Portanto, para manter o material da cozinha bem conservado e com aparência de novo, use bucha de fibra macia e tenha o cuidado com o manuseio. É recomendado que os panos de prato não sejam utilizados na cozinha, pois mesmo parecendo limpos acumulam poeira, restos de alimentos e micro-organismos. São uma grande fonte de contaminação, já que estão sempre úmidos. Mas se o uso desse pano for indispensável na sua cozinha, você deverá tomar alguns cuidados importantes. Primeiro, para cada área da cozinha deve ter um pano específico. Ao final de todos os dias devem ser lavados com água e sabão, esfregando bem para retirar toda a sujeira. Enxaguar em água corrente e desinfetar com água sanitária ou ferver por 15 minutos, enquanto estiver em ebulição. Torcer bem e secar em local limpo e bem ventilado. Todos os ambientes, utensílios e equipamentos que foram higienizados com a solução de água clorada só pode ser reutilizado após 15 minutos da ação da solução para garantir que os micróbios realmente morreram e para que dê tempo de o cloro evaporar. A solução deve ser preparada utilizando as quantidades corretas de água e água sanitária. Se essas quantidades não forem seguidas, a solução torna-se tóxica e pode fazer mal à saúde. Como já aprendemos, na hora de escolher um alimento, não é só o valor nutritivo que conta. É muito importante observar as condições de higiene em que ele se encontra. Caso contrário, o alimento pode contribuir para o aparecimento de doenças ou até mesmo causar a morte. Para garantir que o alimento a ser consumido não esteja contaminado, são necessários alguns cuidados que começam desde a hora da chegada dos gêneros alimentícios na cozinha até a hora em que eles são servidos para crianças e adolescentes na hora da merenda. Primeiro ponto importante é o recebimento dos alimentos. Como fazer? Selecionar os alimentos que estiverem estragados e descartar, devolvendo ao fornecedor. Retirar as mercadorias das caixas de papelão e de madeira mesmo antes de entrar na despensa.
verificar a data de validade dos produtos industrializados e o estado de conservação das embalagens, que não devem estar rasgadas, furadas, estufadas ou amassadas. Fazer uma pré-lavagem das frutas, legumes e verduras em água corrente, né? Para retirar a sujeira principal, como terra e resto de folhas que vem junto. Guardar em recipientes limpos e higienizados na própria cozinha, né, da escola, ou sacos plásticos específicos para alimentos e levar para a despensa ou para o refrigerador. E observar se as carnes são entregues embaladas em sacos plásticos e se tem o selo de inspeção CIF, identificação e se estão congeladas. Bom, como sabemos, as coisas na cozinha não são tão simples assim, né? Caso observem algum problema, informe ao diretor da escola. Caso não resolva, a escola, juntamente com você, deverá contatar a Secretaria de Educação, preferencialmente um nutricionista, para que sejam tomadas as devidas providências. Caso o problema permaneça sem solução, o Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, deverá ser acionado. Os alimentos devem ser armazenados corretamente para que durem por mais tempo. Procure ler as informações sobre conservação contidas no rótulo dos alimentos embalados. Para o armazenamento a seco, o ideal é a despensa. Nela ficam os alimentos como grãos, né? Arroz, feijão, milho, farinhas, enlatados, garrafas, entre outros. Ficam à temperatura ambiente e o tempo de armazenamento é conforme as recomendações do fabricante ou data de validade. Na despensa, esses alimentos devem ser organizados em prateleiras, evitando o contato com o piso. Já que as superfícies são laváveis, né? Manter os alimentos afastados entre si e da parede para que o ar circule entre eles. Organizar os produtos separados de acordo com suas características, enlatados, farináceos, grãos, garrafas. Colocar os alimentos que estão mais próximos de vencerem mais à frente, né? Para que sejam utilizados antes daqueles que possuem data de vencimento maior. Manter as prateleiras, embalagens, as paredes e pisos sempre limpos, evitando deixar no local caixas de papelão ou madeira. Alguns alimentos devem ser mantidos congelados, aí sim no freezer, como as carnes e outros tipos de congelados. E como fazer com os alimentos que são armazenados a frio na geladeira? Bom, na geladeira os alimentos prontos para o consumo, como mistura para maionese, leite e derivados e alimentos cozidos, devem ser armazenados nas prateleiras de cima, onde é mais frio e precisam de uma temperatura menor para se manterem conservados. Armazenar os alimentos que já foram manipulados e que ainda vão ser preparados e os ovos na prateleira do meio. Armazenar os outros produtos nas prateleiras de baixo, como frutas, legumes, verduras e ovos. Na porta da geladeira vão as conservas e bebidas em geral, condimentos e outros alimentos. Os alimentos devem estar embalados e separados, evitando o contato uns com os outros. Refrigerar ou congelar alimentos em quantidades pequenas. Conservar fechadas as portas dos refrigeradores, câmaras e congeladores, abrindo o mínimo de vezes possível. Os alimentos devem ser armazenados em local diferente de onde os produtos de limpeza são guardados, para que não haja contaminação química. Deve haver um armário específico para eles, de preferência fora da área de manipulação de alimentos. Após a abertura da embalagem do alimento, pede-se o prazo de validade que vem impresso no produto. Se por acaso, ao fazer uma preparação, você não utilizar todo o produto do alimento enlatado, retire-o da embalagem original, guarde em um frasco ou vasilha com tampa ou filme PVC. Leia a recomendação do fabricante sobre o tempo e temperatura de conservação do produto após aberto. Coloque nele uma etiqueta com a data de validade, com a data em que você abriu o produto e a data do novo prazo recomendado pelo fabricante. E finalmente guarde-o, né, na geladeira ou onde for indicado. Esse procedimento também vale para outros tipos de embalagens originais abertas. Agora vamos falar um pouco sobre as etapas de pré-preparo e preparo dos alimentos. Prestem muita atenção, porque esses procedimentos variam de um alimento para o outro, né?
Pré-preparo é a etapa em que os alimentos são submetidos a procedimentos como catação, cortes, higienização e descascamento, congelamento também e entre outros. Vamos conhecer melhor essas duas etapas. O descongelamento, cumprir essa etapa corretamente garante a qualidade e a segurança do alimento. E é nessa etapa que a maioria das pessoas erra. A Lei Brasileira de Vigilância Sanitária diz que o congelamento seguro deve ser realizado de duas formas. Na geladeira ou refrigerador, desde que a temperatura seja de até 5 graus, ou em forno micro-ondas, quando o alimento já for submetido imediatamente ao cozimento. Depois de descongelados, se não forem utilizados imediatamente, os alimentos devem voltar para a geladeira, mas nunca devem ser recongelados novamente. O recongelamento provoca a perda de nutrientes, prejudica o sabor, a textura, a cor e o rendimento, especialmente no caso das carnes. Caso na sua escola esse procedimento não seja feito corretamente, cuidado, você deverá reorganizá-lo. As carnes são alimentos muito sensíveis à multiplicação de bactérias e por isso merecem atenção especial. Por isso, planeje as quantidades a serem utilizadas em cada cardápio. Após o descongelamento, as carnes cruas devem ser armazenadas na geladeira por até 72 horas ou 3 dias, se forem de boi, de porco e de aves, frango ou peru. E para os pescados, peixe, camarão e frutos do mar, o tempo de armazenamento deve ser no máximo de 24 horas ou 1 dia. Higienização das frutas, verduras e legumes, Começar higienizando a bancada ou a pia onde será realizada a higienização dos alimentos. Lavar os vegetais folhosos, folha a folha, e os legumes e frutas um a um, retirando as partes estragadas e as sujeiras visíveis. Mergulhar os alimentos em solução clorada e deixar agir por 15 minutos para desinfecção. Após os 15 minutos, retirar os resíduos que ficaram boiando na água e escorrer. E enxaguar em água corrente filtrada esses alimentos e finalmente colocar em um recipiente higienizado. Preparo de alimentos. O cozimento é essencial para a segurança do alimento e, quando realizado adequadamente, ajuda a diminuir e a até eliminar possíveis contaminantes. Por isso, os alimentos devem sempre ser bem cozidos e nunca mal passados. Alguns alimentos são consumidos após esfriarem. Eles merecem uma atenção especial, pois se o resfriamento não for feito de maneira correta, pode haver a multiplicação de micróbios no alimento. Ele deve ser feito rápido, Vamos ver como podemos evitar que isso aconteça. Primeiro, coloque o alimento cozido, ainda quente, em recipientes rasos. Deixe sair o vapor, em temperatura ambiente mesmo, por cerca de 30 minutos. Coloque o alimento para resfriar em uma geladeira ou freezer e não se esqueça de cobrir esses alimentos. Eles devem estar sempre cobertos em vasilhas tampadas. A próxima etapa é a distribuição e porcionamento dos alimentos. Quando a distribuição das refeições não é feita logo depois que os alimentos ficam prontos, alguns cuidados devem ser tomados. As saladas e as sobremesas devem sempre ser cobertas e permanecerem refrigeradas. Os pratos servidos quentes devem ser mantidos em banho-maria, Esses cuidados são necessários para garantir que não haja contaminação. A utilização das sobras limpas deve ser feita de forma muito cuidadosa, porque as sobras podem ser uma grande fonte de contaminação. Essa utilização só deve ser feita se todos os cuidados, desde o armazenamento até a distribuição dos alimentos, forem tomados corretamente. Os alimentos preparados que sobraram e não foram servidos podem ser reaquecidos, mas precisam atingir uma temperatura de 74 graus no seu centro e distribuídos novamente, ou podem ser resfriados para mais tarde serem servidos novamente. Já as sobras frias devem ser refrigeradas para nova distribuição.
Mas atenção, os alimentos que foram para o prato de cada pessoa e voltaram não são sobras, são restos e não devem de maneira nenhuma ser reaproveitados. Agora vamos ver algumas dicas de como transformar a cozinha da escola em um lugar agradável e que facilite o seu trabalho. Muitas vezes, uma simples mudança na organização da cozinha pode poupar tempo e esforço, melhorando assim a qualidade do trabalho realizado. Vejamos alguns pontos que contribuem para tornar a cozinha mais bem preparada para o trabalho. O primeiro ponto é a iluminação. Uma boa iluminação no local de trabalho ajuda a evitar doenças da visão, aumenta a eficiência do trabalho e diminui a possibilidade de acidentes. Uma boa iluminação é aquela distribuída igualmente em todo o ambiente, fazendo com que não haja sombras ou reflexos. Nesse caso, a iluminação natural, ou com a luz do dia, deve ser utilizada sempre que possível, pois apresenta raios ultravioleta que tem a ação de matar as bactérias e economiza também energia elétrica. Veja algumas dicas de como melhorar a luminosidade do seu local de trabalho. Tirar da frente das janelas equipamentos, móveis ou qualquer outro objeto que esteja obstruindo a entrada da luz e evitar o preparo de alimentos em locais onde haja incidência direta desses raios solares. As luminárias na cozinha devem ter uma proteção para que, no caso de a lâmpada quebrar, os cacos não caírem sobre os alimentos. Lembra-se dos contaminantes, dos perigos físicos? Outro ponto importante é a ventilação e a temperatura. Boas condições de ventilação ajudam a dar uma sensação de conforto térmico, ou seja, de ambiente agradável, além de ajudar a manter o ambiente livre de fungos e fumaça. Assim como a iluminação, existe também a ventilação natural, que pode ocorrer por causa da presença de janelas, portas e basculantes, que permita a entrada de ar na cozinha. Mas muitas vezes ela não é suficiente. Nesses casos, o ideal é que haja na cozinha um equipamento para ajudar a movimentar o ar do ambiente, como o uso de um exaustor. Mas atenção, exaustor é diferente de ventilador, Ventiladores não são permitidos na cozinha pela legislação sanitária brasileira. Por quê? Porque pois não pode haver incidência direta de ar sobre os alimentos, aumentando assim as chances de contaminação por poeiras e possivelmente bactérias. Além dos exaustores, para evitar a entrada de insetos e animais indesejáveis na cozinha, recomenda-se que sejam instaladas telas nas janelas, que devem ter malha fina de no máximo 2 milímetros e serem fáceis de lavar. A presença de ruídos no ambiente de trabalho também pode prejudicar a eficácia do que está sendo feito e também atrapalha a saúde dos trabalhadores. A ciência comprovou que a existência contínua de ruídos pode causar uma série de problemas, como doenças psicológicas, aumento da pressão arterial, perda da sensibilidade auditiva, entre outras. Os equipamentos elétricos são os principais causadores de barulho, além do normal, da cozinha, ainda mais quando estão desregulados ou com algum problema. Outro ponto importante que não devemos deixar de falar é a maneira como a cozinha está organizada, pois todo o material que é usado fica mais acessível e os locais onde o alimento é manuseado são determinados de acordo com uma ordem. Isso diminui o tempo com que se passa caminhando e a chance de acontecer algum acidente. Já a qualidade do alimento é melhorada, porque diminui o risco de contaminação cruzada. A contaminação cruzada ela acontece quando o alimento que já foi higienizado é contaminado por outros alimentos, utensílios ou uma fonte de contaminação. Um exemplo bem simples é quando cortamos uma carne que está crua e usamos a mesma faca sem lavar para cortar uma fruta que já foi higienizada ou uma carne que ainda não foi cozida. Com certeza, a cozinha da sua escola já é muito bem organizada, mas existem alguns detalhes para os quais você ainda tem que ficar atento. Às vezes, os equipamentos e móveis podem estar dispostos em locais que dificultem ou facilitem o trabalho e o fluxo. O ideal é que cada etapa de produção, como recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição,
sejam feitas em um local específico. Porém, sabemos que em muitos casos os espaços da escola não conseguem atender a essa necessidade. Então, devemos ficar atentos para alguns pontos que podem ajudar na organização de acordo com o espaço que temos. Por exemplo, o local de entrada do alimento não pode ser o mesmo de saída do lixo. Se a sua escola for pequena, né, e tiver apenas uma entrada, você pode conversar ou pedir que a diretora converse com o fornecedor de alimentos, para que ele lhe informe o dia e o horário em que costuma fazer a entrega. Caso você conheça a rotina, melhor ainda. Assim é possível marcar um horário adequado para que o lixo seja retirado e não produza contaminação. E antes de entrar no estoque, os alimentos devem passar por uma área onde será feita a pré-higienização, retirada de terra, de caixas, de papelão, por exemplo. É importante que essa etapa não seja feita dentro da cozinha, pois pode causar sérios problemas de contaminação, sendo que entraria em contato com os alimentos já que estão sendo produzidos. Como já vimos, na cozinha ocorrem diferentes etapas durante a produção da merenda. Primeiro, é feito o pré-preparo dos alimentos, quando eles são cortados, descascados e higienizados. Segundo, é feito o preparo dos alimentos, quando eles são cozidos, amassados, ou assados ou refogados. Terceiro, ocorre a organização ou porcionamento das refeições para que possam ser distribuídas aos alunos. E, por último, ocorre a higienização dos utensílios, quando ocorre a lavagem dos pratos, panelas e talheres. Você não precisa de paredes que separem cada uma dessas áreas. Por exemplo, a pia e a bancada ou a mesa próxima a ela podem ser a área de pré-preparo. E em outra mesa, né, pode ser feita a organização das refeições para a distribuição e a higienização. Pode ser feita na pia, em um momento em que não esteja sendo preparado nenhum alimento, para evitar a contaminação por substâncias químicas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma disciplina desse curso. Finalmente, sinceramente, né, espero que as informações e atividades trabalhadas aqui nessa disciplina tenham contribuído para a sua aprendizagem, especialmente que você tenha conseguido aproveitar e aplicá-las no dia a dia do seu trabalho na escola. Por fim, lembre-se que o alimentar que queremos na escola não está somente no seu sentido de fornecer energia para o corpo funcionar, mas está também no sentido de alimentar a alma com prazeres, lembranças, culturas e alegria, para assim alimentar a consciência com a educação. Boa sorte no decorrer dessa caminhada.